Muito bem, amigos, e chegamos agora ao nosso terceiro bloco. Estávamos conversando a respeito do licenciamento ambiental, mais especificamente sobre as etapas desse procedimento administrativo. Vimos quais são os prazos das licenças, vimos quais são os objetivos de cada uma das licenças e também como se dá a prorrogação automática da licença de operação. Agora, quero ainda apresentar para vocês quais são os prazos de análise que o procedimento tem, bem como as sanções que são aplicadas àqueles que não cumprem com os prazos. Então vamos aqui para a nossa telinha. Deixa eu lhes apresentar o seguinte. Nós temos dois prazos aqui que devem ser respeitados por aqueles que estão participando do procedimento administrativo, ou seja, pelo órgão ambiental ou pelo empreendedor. O órgão ambiental, desde o requerimento até a expedição da licença, tem prazo de 6 meses. Então, o órgão ambiental tem que cumprir esse prazo de 6 meses para a expedição da licença. Então, para expedir a LP, desde o requerimento ele tem 6 meses. Depois, quando for requerida a expedição da LI, ele tem mais 6 meses e por aí vai. Esse prazo ele passa a ser de 12 meses quando esse requerimento for acompanhado de EA-RIMA. Tendo em vista que a atividade que depende de EA-RIMA, é uma atividade mais impactante, mais complexa, a resolução CONAMA 1 de 86 entende que nessas situações o prazo deve ser ampliado. Então ele é o dobro. Tá? Quando tem EA-RIMA ele passa a ser de 12 meses. Muito bem. Por outro lado, o empreendedor tem prazo de 4 meses para prestar os seus esclarecimentos. Quais esclarecimentos são esses? Depois que o órgão procede à análise de toda a documentação que foi apresentada, cabe ao empreendedor apresentar justificativas. Não é isso que nós tínhamos visto? Pois é, essas justificativas, esclarecimentos ou complementações devem ser prestadas no prazo de até 4 meses. Esses prazos, tanto do órgão ambiental quanto do empreendedor, ela pode ser suspensa. Pode ser suspensa quando, em alguma das hipóteses, ocorrer uma situação que não for motivada, seja pelo órgão, seja pelo empreendedor. Então, por exemplo, suponhamos que durante o processamento da licença ambiental, o órgão entenda que há necessidade de realização de um estudo ambiental por parte do empreendedor. Evidentemente que o prazo de 6 meses, ou mesmo de 12, se o estudo for um EA-RIMA, ficará suspenso enquanto esse estudo estiver sendo realizado. Vamos supor que seja demandada a realização de uma vistoria em loco, de audiência pública, enfim, de qualquer outra situação que não seja apenas burocrática. Tudo isso suspende a contagem do prazo. E suponhamos que o órgão ambiental não cumpra com o seu prazo de 6 ou 12 meses, ou que o empreendedor não cumpra com o seu prazo de 4 meses. O que vai acontecer? Vocês acham que quando o órgão não cumpre o prazo de 6 ou 12 meses, a licença será expedida de forma tácita? A resposta é não. Quando o órgão não cumpre o seu prazo de 6 ou 12 meses, dependendo, havendo a apresentação do EA-RIMA, ele perde a sua competência para um órgão supletivo. Então, o órgão ambiental que tinha competência inicial para licenciar, ele perde essa competência e passa para um órgão supletivo, previsto também na Lei Complementar 140 de 2011. Por outro lado, se o empreendedor deixa de cumprir o seu prazo nos 4 meses, o processo ele é arquivado.
E aí já foi questionado no OAB, inclusive. Se houver o arquivamento, ele fica proibido de entrar com novo pedido? Não. Ele pode pedir o desarquivamento, então ele pode fazer um novo requerimento, mas este novo requerimento deve ser acompanhado de novo pagamento de custo de análise. Ou seja, aquilo que ele já pagou no primeiro caso, que está arquivado agora, não vale para o segundo caso. Então ele tem um custo adicional aqui para conseguir desarquivar e retomar o procedimento administrativo de licenciamento. Então ele pode, se ele perdeu o prazo, o processo vai para arquivo, fica arquivado. Ele pode pedir desarquivamento, entrar com um novo requerimento, mas esse novo requerimento, esse desarquivamento tem que ser acompanhado de um novo custo de análise. Aquilo que ele já tinha pago lá atrás fica resolvido e ele volta a pagar novamente o custo de análise pelo órgão ambiental. Estamos bem aqui? Maravilha. Vimos o procedimento. Agora quero lembrá-los o seguinte: o licenciamento ambiental, ele não é obrigatório para toda e qualquer atividade. Ele só é obrigatório para atividades que utilizem recursos ambientais. Se o órgão, se aquela atividade não utiliza recursos ambientais, não há que se falar em licenciamento ambiental para ela. Estamos bem até aqui? O licenciamento ambiental é regulamentado por meio de uma resolução, que é a resolução 237/97. Essa resolução traz para nós um rol também não taxativo, ou seja, um rol exemplificativo de atividades que, por suas naturezas, dependem de licenciamento ambiental, são utilizadoras de recursos ambientais. Além dessas atividades, outras podem ser caracterizadas como utilizadora de recursos ambientais e, por essa razão, demandarem licenciamento ambiental? A resposta é sim. Então, nós temos um rol na Resolução CONAMA 237/97. Esse rol é meramente exemplificativo e outras atividades podem ter o licenciamento ambiental demandado pelo órgão ambiental, desde que aquela atividade seja utilizadora de recursos ambientais. Tranquilo? O licenciamento ambiental, assim como o EA-RIMA, assim como qualquer tipo de estudo, ele é realizado por uma equipe. Essa equipe é multidisciplinar. Uma equipe que congrega diversos profissionais das mais diversas áreas, para que sejam levantados todos os possíveis riscos e impactos. Essa equipe, lembrando, é custeada e escolhida pelo empreendedor. A OAB já questionou se cabe ao empreendedor primeiro verificar quais são os profissionais habilitados para atuar no licenciamento perante o órgão ambiental. Não. Não há nenhum tipo de chancela que o órgão ambiental precise apresentar. O empreendedor escolhe a equipe que ele confia, contrata essa equipe e essa equipe vai proceder aos estudos, vai acompanhar o licenciamento. Eu estou enfatizando bastante aqui o licenciamento, estou deixando um bloco e meio, 2 blocos aqui para tratarmos do licenciamento, porque é um dos temas que eu aposto que cairá na sua prova. E por que eu aposto? Porque a questão de Brumadinho, ela ocorreu no começo do ano. É tempo bastante para a nossa banca pensar em algum problema e trazer para o nosso aluno. Normalmente é isso que acontece. Então estamos no momento de sermos questionados a respeito de Brumadinho. Dentre as questões que podem vir afetas a Brumadinho, temos a responsabilidade, que será a matéria da próxima aula, e o licenciamento, que está sendo matéria desta nossa aula. Então percebam que eu estou indo bem vagarosamente com todos vocês, passando por vários elementos do licenciamento, algo que normalmente eu não faço para alunos da OAB, mas estou aprofundando o estudo no licenciamento por apostar nessa temática para a sua prova. Beleza? Então vamos lá. A equipe é escolhida e contratada pelo empreendedor. Não depende de nenhum tipo de anuência do órgão ambiental. Muito bem.
Vamos falar agora sobre a competência para licenciar empreendimentos. Como eu tinha dito anteriormente, a primeira etapa é escolher o órgão competente, não foi isso? Para licenciar. Essa escolha ela é um pouquinho difícil, porque a competência aqui, de acordo com o artigo 23 da Constituição, é uma competência comum. Se vocês não se recordam, vejam lá na nossa aula anterior, no último bloco da aula anterior que falamos de competência. Muito bem, é uma competência comum. Em sendo comum, nós temos tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios competentes para licenciar aquela atividade. Qual órgão eu vou escolher? A lei que me ajuda a decidir qual órgão escolher é a Lei Complementar 140 de 2011. Esta lei estipula para nós 2 critérios definidores. Então nós temos aqui um critério, outro critério. Esses critérios são os seguintes. Primeiro deles, critério da dimensão do dano ambiental. E o segundo critério é da dominialidade do bem público afetado. Então, critério da dimensão do dano e critério da dominialidade do bem público afetado. São esses 2 critérios que eu preciso me basear para escolher qual é o órgão competente. Somente um órgão tem que licenciar. O problema é que todos têm competência comum. Por isso, a Lei Complementar 140 de 2011 define 2 critérios para verificar qual será o órgão competente. Pelo critério da dimensão do dano, nós temos a seguinte situação. Se o impacto ele for meramente local, ou seja, se ele não passa das fronteiras do município, é um impacto local, uma atividade pequenininha, é o próprio órgão municipal que vai licenciar. Agora, se a atividade puder impactar mais de um município, essa competência passa a ser do Estado, já que o impacto é estadual. Se porventura o impacto for maior ainda e passar as fronteiras de um estado, a competência deixa de ser estadual e passa a ser federal, por meio do IBAMA. Esse impacto ele é chamado de regional ou de nacional. Então vejam, muito cuidado. Concursos públicos que não exame de ordem, isso ainda não foi cobrado em exame de ordem, mas concursos públicos tentam confundir nossos alunos, colocando a palavra regional como se fosse um impacto estadual. Você não precisa de muito para lembrar que impacto regional não é a mesma coisa que impacto estadual. Basta você ler. Basta você ler aqui o nosso slide. O que diz a palavra ler? Local, estadual e regional. Se você lembrar que o regional não se confunde com o estadual, jamais você cairá numa pegadinha de que o impacto regional é de competência estadual. Estamos bem? Maravilha. Guarda a palavrinha ler e você vai lembrar do critério da dimensão do dano, do impacto. Quanto ao critério da dominialidade do bem público afetável, se a minha atividade puder impactar um bem público municipal, o órgão competente para licenciar é o órgão municipal. Se porventura a minha atividade puder impactar um bem público estadual, o órgão competente para licenciar é o órgão estadual. Se
se minha atividade puder impactar um bem público pertencente à União, um bem público federal, a competência será da União para licenciar. Esse critério aqui é muito simples. Por ser simples, não é o mais cobrado em prova, evidentemente, né? O da dimensão, um pouquinho mais complexo e por isso as bancas adoram questioná-lo nas provas. Importante, os empreendimentos e atividades só serão licenciados por um órgão. Não há que se falar em 2 órgãos ou 3 licenciando a mesma atividade. É por isso que são estipulados critérios dentro da competência comum para que um órgão ou outro licencie uma determinada atividade, para que não haja conflito aí de competência. Além da LI, da LP, da LI e da LO, nada impede que outros tipos de licença sejam criadas em nosso ordenamento jurídico. Então pode ser que você que mora em um determinado estado conheça algum outro tipo de licença que tem um outro nominho. Não há nenhuma proibição nesse sentido. O ponto é que elas sigam sempre essa sistemática aqui, sucessiva. Primeiro a LP, depois a LI e, por fim, a LO. Pode ocorrer também da simplificação desse licenciamento. Vamos supor que a atividade seja de pequeno impacto ambiental, de baixo impacto. A legislação federal, estadual ou municipal pode prever um licenciamento simplificado. E como isso acontece? Ao invés de se expedir as 3 licenças, expede-se uma única licença chamada de licença ambiental simplificada. Uma licença que congrega a LP, a LI e a LO no mesmo ato. A LAS também pode ser apenas da LI e da LP juntas, ou a LAS pode ser também da LI e da LO juntas. Pode acontecer dependendo da legislação federal, municipal ou estadual. A simplificada é para atividades que tenham baixo impacto ambiental. Existe uma resolução CONAMA, e aqui eu trago no material de vocês, a título de curiosidade, porque o nosso examinador da OAB, se ele questionar isso para você, você pode ter certeza, como diz Eduardo Sabag, que ele está com ânimos ferrandi, né? Ânimos ferrandi porque realmente é uma situação excepcional. Mas, como nós temos percebido nas últimas provas que o nível de dificuldade está cada vez maior para os nossos alunos, eu trouxe tudo que possa ser questionado a respeito de licenciamento ambiental para vocês. Então pode parecer até que eu estou sendo prolixo, tá? Mas é que eu estou aproveitando aqui o nosso encontro para ir à exaustão o tema do licenciamento ambiental, já que é um dos temas que eu aposto para a prova de vocês e que deve cair na prova de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos superar a resolução CONAMA 428 de 2010. O que traz essa resolução CONAMA? Ela traz um procedimento diferenciado de licenciamento ambiental se a atividade que está sendo licenciada puder impactar uma unidade de conservação. Então, a resolução CONAMA 428 de 2010 traz um procedimento diferenciado para licenciar atividades que possam impactar unidades de conservação. Perfeito? Muito bem. Essas unidades de conservação, vocês já sabem o que elas são? Não. Eu disse para vocês lá na nossa primeira aula, especialmente ali no bloco de número 2, que o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, determina que compete ao poder público criar unidades de conservação em todo o território nacional, todas as unidades de federação. E ele não pode extinguir ou diminuir por meio de decreto, só pode ser por meio de lei. Lembram-se disso? Muito bem. Nós vamos estudar as unidades de conservação, a Lei 9985 de 2000, agora, ainda hoje, no próximo bloco. Antes, trago aqui como se dá o licenciamento de atividades que, por suas
naturezas possam impactar uma unidade de conservação. Contextualizado esse ponto, quero dizer o seguinte: este procedimento diferenciado, de acordo com a resolução CONAMA 428 de 2010, pode se dar de duas formas. Uma forma, quando a atividade a ser licenciada for de grande impacto, ou seja, uma atividade que depende de EIA-RIMA. E o segundo formato é quando a atividade não depende de EIA-RIMA, ou seja, a atividade de menor impacto ambiental. Então, pela resolução CONAMA 428 de 2010, temos um procedimento diferenciado para licenciar atividades que impactem a unidade de conservação quando dependem de EIA-RIMA, e temos um outro procedimento diferenciado para licenciar atividades que impactam a unidade de conservação quando essa atividade for de menor impacto ambiental. Então, temos a de grande impacto e a de menor impacto. Temos dois procedimentos previstos na resolução CONAMA 428. Venham aqui. Quando houver prévio EIA-RIMA, o licenciamento de empreendimentos de grande impacto ambiental que possam afetar uma unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, você não sabe o que é isso ainda, você vai aprender comigo já já no quarto bloco, só poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela gestão da unidade de conservação. Ou, no caso da RPPN, que é uma unidade de conservação, uma espécie de unidade de conservação, pelo órgão responsável pela sua criação. A autorização deve ser solicitada pelo órgão ambiental licenciador antes da emissão da licença prévia ao órgão que administra a unidade, e este se manifestará conclusivamente no prazo de 60 dias. A autorização deve ser requerida ao gestor no prazo máximo de 15 dias. Então vejam só, e ficou um pouquinho fora aqui dos quadrantes. Se a atividade for de grande impacto, então vou colocar aqui, ó, atividade de grande impacto, por isso ela precisa de EIA-RIMA, e puder impactar uma unidade de conservação. Qual é o procedimento? Então, o empreendedor apresenta o requerimento instruído com EIA-RIMA. Durante a elaboração do EIA-RIMA, o órgão ambiental, após todos os trâmites, ele solicita uma autorização do órgão, do gestor da unidade de conservação. Essa autorização deve ser solicitada em até 15 dias da data da aprovação do EIA-RIMA. Então, o órgão ambiental aprovou o EIA-RIMA, 15 dias dessa data da aprovação, ele notifica o órgão gestor da unidade de conservação. Este órgão gestor da unidade de conservação, então, tem que apresentar um parecer conclusivo em até 60 dias. Percebam que temos aqui 15 mais 60, são 75 dias. Evidentemente que durante esses 75 dias, aquele prazo de 6 meses ou de 12 meses do órgão ambiental, no caso será de 12, né, porque tem EIA-RIMA, ele fica suspenso. Não se pode imputar ao órgão ambiental a demora por conta desse prazo, ele está cumprindo uma formalidade. Tá? Então, o prazo de 6 ou 12 meses fica suspenso enquanto estiver cumprindo o que prevê a resolução CONAMA 428. Depois que o gestor, o administrador da unidade de conservação, deu seu parecer conclusivo, daí sim o órgão expede a licença prévia. Então, a análise do gestor da unidade de conservação se dá antes da expedição da licença prévia. Tudo bem? Gente, ó, eu sei que é complexo, hein? Eu estou tentando ir com muita calma e ser o mais didático possível. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, já mande imediatamente uma mensagem para mim, via plantão de dúvidas, via rede social, não deixa passar essa dúvida aqui. Tá? Essa questão do licenciamento é difícil, é complexo, aqui é material que eu dou aula para magistratura, promotoria, mas trago aqui para vocês, dada a minha aposta para essa prova. E se a prova vier difícil, eu quero que vocês acertem a questão. Tá certo? Então, paciência aí, eu sei que está difícil.
Já já nossa aula vai ficar um pouco mais tranquila, mas por hora é bastante informação, vários dados, e eu estou tentando passar tudo para vocês, realmente esgotar a temática de licenciamento ambiental. Deu para respirar um pouquinho? Então vamos lá. Aqui está o procedimento se a atividade for de grande impacto, se a atividade depender de EA-RIMA. Agora, se a atividade não depender de EA-RIMA, ou seja, se ela for uma atividade de dano baixo, de pequeno dano ambiental, de pequeno risco ao meio ambiente, de baixo impacto, nestes casos, temos um procedimento diferenciado. O órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão responsável pela administração da unidade de conservação, ou seja, pelo gestor da unidade de conservação, somente nas seguintes situações. Então, só haverá necessidade de uma anuência do gestor da unidade de conservação se ela efetivamente puder causar impacto na unidade direto, na unidade de conservação. Se ela estiver localizada na zona de amortecimento, que eu já vou explicar o que é. Se ela estiver localizada em uma área de até 2.000 metros da unidade de conservação, quando essa zona de amortecimento ainda não estiver constituída. Esquece o resto aqui porque esse prazo está superado por hora. Nós estamos dentro desse prazo para essa prova, tá? Então, para por aqui. Aqui. Muito bem. Então, quando a atividade não for de grande impacto, ou seja, quando a atividade não tiver EA-RIMA, o parecer do gestor da unidade só será obrigatório quando ela efetivamente puder causar danos à unidade de conservação, quando ela efetivamente estiver localizada na zona de amortecimento ou quando estiver localizada em até 2.000 metros da unidade de conservação, quando essa unidade não tenha zona de amortecimento. Estamos bem aqui? Muito bem, meus amigos. Complexo, né? A temática do licenciamento ambiental não é fácil realmente e tem vários detalhes. Bacana, gente. Eu trouxe aqui algumas informações complementares a respeito dessa resolução para que vocês tenham ciência do tipo, essa resolução CONAMA 428 só se aplica às unidades de conservação criadas até a data do requerimento da licença. Se houver mais de uma unidade de conservação sendo impactada, cabe ao órgão licenciador escolher qual parecer que ele vai utilizar, se é o parecer da unidade de conservação 1 ou se é o parecer da unidade de conservação 2. Para terminarmos o estudo da Política Nacional de Meio Ambiente, chegamos agora a um último instrumento, é a servidão ambiental. A servidão ambiental, diferentemente daqueles 3 primeiros instrumentos que nós já apresentamos, quais são? Avaliação de impacto ambiental, zoneamento ambiental e licenciamento ambiental, foram os 3 primeiros instrumentos que nós apresentamos. Diferentemente desses 3, a servidão ambiental é um instrumento econômico. É um instrumento que utiliza de recursos econômicos para fortalecer a proteção ambiental. E como se dá isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês, eu vou abrir uma lousinha para ficar mais fácil aqui. Pronto. Servidão ambiental funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu seja proprietário de uma área denominada A. Essa propriedade, como toda propriedade rural, precisa reservar um pedaço dela com floresta, com vegetação nativa. Toda propriedade rural precisa ter floresta, vegetação nativa. Isso é chamado de reserva legal. Tudo bem? Dependendo da propriedade, a reserva legal pode ser de 20%, 35% ou de 80%. Vamos supor que a propriedade A precise de 20% de reserva legal. Nos outros 80%, o proprietário pode produzir normalmente. Isso aqui é uma limitação ao direito de propriedade. Tá? Então ele tem uma limitação, ele só pode explorar
nos outros 80%, não pode explorar nesses 20% aqui. Muito bem. Suponhamos que essa propriedade A, além dos 20% de florestas, ela resolva manter 100%, 80% de floresta dentro da propriedade. Então, ao invés de plantar aqui, de produzir boi, cana-de-açúcar, café, ele resolva ter 100% de vegetação nativa, de floresta. Então, uma área 100% florestada. O que ele ganha em ter uma área 100% florestada? Certamente ele ganharia muito mais dinheiro se ele colocasse tudo isso aqui abaixo e produzisse alguma cultura, como milho, soja, cana-de-açúcar, enfim. Pensando nisso, pensando em fortalecer medidas que visem a manutenção da qualidade ambiental, é que a Política Nacional de Meio Ambiente trouxe a previsão da servidão ambiental. Então, o proprietário de A, que tem aqui os seus 20% de reserva legal obrigatória, ele passa a ter mais 80% de reserva legal excedente. Então, ele tem a reserva legal obrigatória, que são esses 20% aqui que nós tínhamos desenhado, né? E além desses 20%, ele tem mais 80% de reserva legal excedente. Tem um além. O que ele pode fazer com isso? Ou ele desmata, ou ele ganha dinheiro com a preservação. A servidão ambiental permite que ele ganhe dinheiro com a preservação. Como é que é feita a servidão? Ele mantém os 100% aqui na sua propriedade e um outro proprietário, vamos supor um proprietário da propriedade chamada de B, que possui menos de 20%, vamos supor que ele tem 0% de reserva legal, ao invés do proprietário de B plantar 20% aqui de floresta, ele institui uma servidão ambiental em sua propriedade. Então, a propriedade de A vai ganhar dinheiro pela manutenção da floresta e B vai poder produzir 100% de sua propriedade, compensando aquilo que ele precisava ter na propriedade A. Essa compensação é chamada de servidão ambiental. O B pode pagar um valor para A, ou A pode oferecer de forma gratuita. Essa servidão ela pode ser perpétua, ou seja, para sempre se protege o meio ambiente ali na propriedade A, ou essa servidão pode ser temporária, pelo um prazo mínimo de 15 anos. Fechado? É isso, servidão ambiental é um instrumento econômico que visa resguardar a proteção ambiental daquele que tem interesse em manter mais do que deveria de vegetação nativa na sua propriedade. Para ganhar dinheiro com isso, ele pode compensar outras propriedades que não cumprem essa obrigação legal e com isso ele ganha dinheiro com a preservação. Isso é muito legal, é um dos instrumentos mais interessantes que temos na nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Bom, já mais uma vez estou estourando o tempo aqui, para que nós não nos alonguemos ainda mais, farei um intervalo agora e já a gente volta com o quarto e último bloco para falarmos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei 9985 de 2000. Até já!